Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e nosso programa Mitologar. Para encerrar essa questão dos povos alienígenas, hoje os personagens do nosso programa serão os alienígenas provenientes de Orion. Bem, existem várias, né? Parece que são mais de 50 seres alienígenas cadastrados, mas procuramos selecionar os que mais se destacam, ou pelo menos procuramos destacar, né, os mais conhecidos, ou pelo menos de uma relevância maior, para podermos entender a ação, a eficiência da história desses povos na nossa vida, na nossa sociedade, segundo a ufologia. Bem, minha colinha, né? Bom, sobre os seres provenientes de Orion. Primeira é a diversidade de teorias, né? Não existe um único mito dos alienígenas de Orion, mas várias interpretações sobre quem seriam e de onde viriam esses seres. Mas, de modo geral, eles estão ligados a associações com a constelação. A constelação de Orion, com suas estrelas brilhantes e nebulosas visíveis, é frequentemente apontada como local de origem dessas civilizações. A disposição das 3 estrelas do cinturão de Órion é, por vezes, associado ao alinhamento de construções antigas na Terra, como as pirâmides de Gizé, alimentando as teorias sobre a influência alienígena no passado. Bom, nesse ponto eu faço um parênteses muito grande para a gente poder entender. Assim como os assírios, os medo-persas e os egípcios já tinham um certo conhecimento sobre astronomia. Portanto, a associação da construção das pirâmides com a constelação de Órion pode ter sido um dos estudos dos egípcios, né, durante todo o período do Império do Egito, enquanto império, enquanto faraós, enquanto dinastias, em aprofundar sobre a constelação de Órion e sua eficiência dentro dessa ciência que hoje nós chamamos de astronomia e às vezes se mistura com astrologia, né? E dado um insight na construção das pirâmides com uma certa relevância de conectividade com essa constelação. Não é difícil. Para quem tem um pouco de interesse sobre os povos antigos, não é novidade para ninguém saber que os povos tinham uma estreita ligação com os astros, com o estudo das estrelas, dos céus noturnos, para poder entender como que essas constelações, essas estrelas influenciam nossa vida. Influenciaram e influenciam nossa vida. Características muito variadas, né? As descrições dos seres de Órion variam amplamente. Algumas teorias os descrevem como seres de grande sede de conhecimento, disciplinados, analíticos e competitivos, que viriam à Terra para inspirar ambição e o desenvolvimento humano. Outras visões associam a conflitos galácticos passados, como as supostas guerras de Órion, que iremos conversar um pouquinho mais para frente, mencionadas em algumas narrativas ufológicas. Conexões espirituais. Há também quem acredite que os seres de Órion possuem uma forte conexão com o chakra do coração, disseminando amor incondicional e interesse por estudos espirituais e cura. Eu acredito que tudo que nos ajuda a nos compreender como pessoas e que nos ajuda também a buscar cura para a mente, para o corpo e para a alma, ela é bem-vinda. Ainda mais neste mundo nebuloso que nós nos encontramos. Porque qual que é a tônica do nosso mundo hoje? A tônica do nosso mundo hoje é a insegurança, é o medo. Se vocês passarem a perceber desde de 2015 para cá, nos últimos 10 anos, houve um escalonamento social do medo.
seja na saúde, seja na política, seja no mundo financeiro, seja no mundo social, seja na questão pessoal, familiar, e tudo isso vai gerando desconfortos e medos, que talvez seja quem fomenta, quem são os grupos, as organizações, né, ou por não dizer facções, que pensaram esses medos de propósito, para que, num determinado tempo e momento, comecem a colher os frutos desse medo. E qual que é o principal fruto que o medo causa? Dúvida. Se ele causa dúvida, faz você pensar. Se faz você pensar à luz do medo, esse medo pode ser manipulado, ele pode ser direcionado para onde os interesses de quem plantou este medo, esta dúvida, possa ser escoado. Portanto, todos os tipos de situações que nós hoje batemos pé, que nós falamos isto é errado, isto não é humano, isso não é cristão, isso não é um ser de religião, isso não é um ser ético, isso não é um ser que pensa, que sente as coisas, basicamente fruto deste medo que está aqui foi direcionado para este fim. Muitas das coisas que nós vemos e ouvimos e que achamos como horrível, principalmente nos últimos 5 anos, 6 anos, que nós vemos como ojeriza, como horrível, é fruto diretamente dessa manipulação. E essa manipulação continua. Basta olhar os grupos aos quais as pessoas estão metidas. Se nos seus grupos, se no seu WhatsApp, se no seu Facebook, suas redes sociais, seja o que for, ela ainda empurra para você conotação de medo, de dúvida, de raiva, de insegurança, porque ainda estão apostando nesse direcionamento para poder movimentar pensamento de massa. O que é movimentar o pensamento de massa? Fazer com que o maior número de pessoas pensem da mesma forma e vão ter o mesmo tipo de reação. Se espera-se o mesmo tipo de reação. E isso não é novo, gente. Isso não é novo. Isso em várias épocas da história da humanidade, para quem gosta de estudar sobre a origem humana, a origem das civilizações, a origem dos povos, até chegar aos dias de hoje, isso não é novidade. Só que em tempos é mais forte ou mais tímido essa movimentação. Nós vivemos nos últimos, como eu falei, nos últimos 10 anos, um movimento muito forte sobre isso, e estamos vendo os resultados agora, né, nos últimos 2, 3 anos, catastróficos de nos deixar nos levar por essa mentalidade de medo, de insegurança. Então, tome cuidado. Primeira coisa é essa. Tome cuidado com o que você anda permitindo entrar na tua vida, na tua mente, no teu espírito, na tua alma, através das redes sociais, através dos grupos do WhatsApp, Telegram, seja qual for o meio ao qual está entrando na tua casa. Se tira a tua paz, tire fora da tua vida. Se te coloca medo, tire fora da tua vida. Se coloca dúvida, tire fora da tua vida. Tire fora, não tenha medo. Olha, uma coisa que eu aprendi, não tenha medo de perder pessoas, tenha medo de se perder. Por quê? Dependendo das pessoas aos quais elas alimentam esses tipos de problemas, de dúvida na nossa vida, eles estão bem, estão tranquilinhos, enquanto que você está aí batendo a cabeça, sem noite de dormir, tirando o sono seu, deixando você preocupado, tenso todos os dias. Quem está se perdendo como ser humano é você, enquanto que a pessoa em si, ou um grupo, ou seja qual for, porque a função deles é justamente deixar você nesse estado de tensão, para que em um dado momento você possa ser manipulado como massa para uma determinada finalidade. Então fica a primeira dica. Tira a tua paz, tira fora. Se tira a tua paz, tira fora. Nada paga a tua paz. Nada justifica a tua dúvida. Nada justifica o seu temor. Tire fora da tua vida. Você vai ver que a sua vida vai melhorar, não digo 100%, mas 50% já vai melhorar, porque já vai ser uma série de situações inventadas a menos.
para poder tirar a tua pouca paz, a tua pouca paciência que você ainda tem. Pontos conflitos galácticos, né? Principalmente sobre os mitos da Guerra de Órion. A premissa central é que, em um passado remoto, ocorreram grandes conflitos interestelares envolvendo civilizações originárias da constelação de Órion e outras raças espaciais. Essa diversidade dessas raças envolvidas nessas narrativas, elas vão variando frequentemente, mencionando diversas raças, de diferentes agendas e níveis de evolução. Algumas raças são descritas como guerreiras e dominadoras, enquanto outras seriam mais pacíficas e buscariam a evolução espiritual. Entre as supostas raças envolvidas nessas guerras de Órion, vão se destacar, já falamos deles, né? Os reptilianos, que frequentemente é tratado como uma raça invasora e manipuladora, buscando controle e recursos. Os lirianos, que também já falamos, considerado uma raça ancestral semeadora de muitas outras, incluindo a humana, e que teriam sido alvo de ataques. Os pleiadianos, também já comentamos, por vezes vistos como aliados dos humanos, que são descendentes dos lirianos e buscando auxiliar a evolução. Os Greys, que também já falamos, em algumas versões são apresentados como envolvidos nos conflitos ou como resultado de manipulações genéticas durante as guerras. Existem ainda outras raças, outras entidades, civilizações que não são, que são mencionadas, que dependendo da fonte e narração dos contos de Órion, podem vir a aparecer, mas com certo destaque são esses que eu mencionei. Quais são as motivações que levaram a este conflito? As razões para supostas guerras variam, incluindo disputas por território, recursos, controles genéticos, ideologias e níveis de consciência. Isso vai depender muito da história, mas de modo geral, se nós pensarmos um pouquinho bem, não é muito difícil, né, de se equiparar conosco. Território. Desde o fim da Idade Média, que nós começamos, o mundo perdeu o labor, né, das guerras por conquista de territórios. Hoje, o território que se conquista em guerra hoje é o controle do petróleo, controle dos metais raros, controle da subserviência de países pobres diante dos países ricos. É outro tipo de guerra, mas ela ainda existe. De recursos, como eu acabei de falar. Quando se há luta pelo petróleo, se há luta pelo manter um mercado consumidor, como vou dizer assim, permanente, é luta de recursos. Por exemplo, por que os Estados Unidos teve, e não sei se ainda continua, tendo uma grande, como que eu vou dizer, bronca, amargor com os países da América Central e América do Sul. A primeira foi o fracasso da ALCA, porque a ALCA era exatamente isso. O livre comércio entre as Américas era exatamente isso. Tornar a América um pedacinho da América do Norte, né, tirando os Estados Unidos, que ele seria o principal beneficiado, né, obviamente. Os continentes da América, os países da América do Norte, que aí entra o Canadá e o México, a América Central todinha e toda a América do Sul, seria o escoamento de produtos americanos. Quer dizer, eles vão vender para nós e nós seríamos apenas compradores. Isso se traduz exatamente nisso, de consumidores fiéis. Que consumidor fiel? Já que eu tenho o continente americano todo devotado a consumir o que eu produzo, o que estou produzindo. E aí o que acontece? O fracasso da ALCA já estava justamente nisso. Nós não somos apenas um povo ou um país de consumidores de produtos vindo dos Estados Unidos. Nós somos muito mais do que isso. E é por isso que eles tiveram, e creio que tem, né, essa bronca com o resto da América por fracasso da ALCA. Controle genético, ideologias e níveis de consciência. Isso também luta. Hoje nós temos muito mais níveis de ideologias e níveis de consciência. É uma luta que nós estamos vendo hoje. A polarização que nós nos encontramos hoje no nosso país é justamente de ideologias e níveis de consciência. O que eu acabei de falar agora há pouco. Se tira a tua paz, tire fora da tua vida. Não dá para você conviver com extremismo, com ideologias extremadas,
que vão tirar, vão mexer com a sua consciência, vão te desnivelar como ser consciente. Um ser consciente é aquele que está fora disso, tem que estar fora disso, para você poder enxergar o quadro todo. Não dá para você enxergar todo o quadro, toda a imagem, estando você dentro da imagem, fazendo parte da imagem. Você tem que estar fora, você tem que enxergar o que está acontecendo. E enxergar o que está acontecendo é cair fora. Deixar que o quadro seja visto por você. E a partir de quando você vê toda a situação, aí sim você tem condições de julgar. E quando eu falo ver, é procurar entender o que está acontecendo e não aceitar as coisas prontas que vêm pelos WhatsApp da vida, os grupos da internet da vida. Porque lembre-se, gente, sempre vai ter alguém manipulando informações para benefício próprio. Conexão com o nosso planeta. Muitas dessas teorias afirmam que as guerras de Órion tiveram um impacto direto na Terra e na história da humanidade, influenciando eventos, culturas e até mesmo a genética humana. Algumas versões sugerem que a Terra teria sido um ponto estratégico nestes conflitos ou um local de refúgio para certas raças. Dizem que no mundo, né, existe várias raças alienígenas já habitando conosco, né? Quem não diz que dentre esses não é resultado dessas guerras de Órion, né? O véu de esquecimento. Há uma ideia comum é que a memória desses conflitos foi apagada da consciência humana por meio de manipulação ou por um véu de esquecimento impostos por determinadas forças. O despertar da consciência, algumas narrativas ligam o despertar espiritual da humanidade à atual lembrança dessas antigas guerras e à necessidade de resolver os conflitos remanescentes em um nível de consciência superior. De fato, eu vou usar o exemplo dessas polarizações que nós estamos vivendo. Se isso são resultados diretamente de problemas de esquecimentos do passado, nós precisamos reviver esse passado. Reviver os acontecimentos desse passado, as coisas boas, as coisas ruins do passado, para ver um comparativo, para ver se nós não estamos sendo, desculpa a expressão da palavra, né, os idiotas da vez, acreditando em absurdos, igual pessoas que defendem governo militar, defendem ditadura. Gente, eu não sou da época da ditadura, quer dizer, eu nasci, né, no final da década de 70. Então, particularmente, eu não vivi o período da ditadura militar no Brasil, porque quando eu comecei a ser um ser consciente da vida, já vivendo os primórdios da República Moderna, né, que é depois de 84. Então, o que acontece? É nesse período, porque 77 com 87 daqui a 10 anos. Então, quer dizer, a partir dos 10 anos de idade, você começa a ter uma certa consciência de mundo. Então, você já estava vivendo o que nós chamamos da redemocratização do Brasil, período de redemocratização, ou a República Moderna. E aí eu fico pensando com meus botões. E eu não esqueço o governo do José Sarney, que foi uma droga. Eu não esqueço do governo do Fernando Collor, que conseguiu ser pior do que o do José Sarney. Teve o governo intermediário Itamar Franco, que tentou, de alguma forma, dar uma certa guinada no desastre que foi o governo Collor. Aí vem a LFHC com Vende-se até a Mãe, né? Com o outdoor que você vem com vendemos sua mãe, não tenha medo. Né? E chegamos no primeiro a ela, Lula, que começa a botar o Brasil nos eixos. Eu costumo dizer que botar o Brasil nos eixos é até um eufemismo, né? Mas, na verdade, é fazer cumprir com o que a Constituição manda. A única coisa boa que eu posso falar do governo FHC é que foi a questão monetária da criação do real, que deu uma estagnada né, muito bruta na inflação galopante que já vinha se acumulando desde a época da ditadura militar, que se foi aprofundando nos governos do José Sarney e Fernando Collor de Mello. Então nós vamos entendendo que eu não esqueci. E depois o governo Dilma Rousseff, que foi de bom, de mal, no golpe e no golpista Michel Temer,
no governo do Messias e o atual governo. Então, são coisas que estão na nossa vida, está na minha memória. Então, o que eu tenho que fazer? Trazer isso à frente para mim ver se essas coisas que estão acontecendo no mundo moderno ainda não são resultados de respostas não dadas no passado e que precisam ser dados agora. Precisa estar um ponto final. E isso vale para a nossa vida pessoal também, nossa vida comunitária, nossa vida conjugal, nossa vida familiar. Coisas que estão no passado, que não foram resolvidas, precisam ser resolvidas. Porque senão será um fantasma que irá te assombrar. Eu acredito que, encerrando esse período dos povos alienígenas, o que fica para nós é muito forte, é isso. Não dá para ficar vivendo no mundo do faz de conta. Encarar o mundo real é a melhor situação. Entender as necessidades desse mundo real e arregaçar as mangas e fazer com que este mundo mude. E mude concretamente. E mudar concretamente é justamente, é o meu papel, é o teu papel, é o nosso papel. Afinal de contas, quem está vivendo no mundo? Quem que está habitando o mundo? Quem que está recebendo as alegrias e as tristezas do mundo? Então, se a sua resposta é você e eu, então é você e eu que somos os responsáveis diretos das mudanças que o mundo precisa ter. Já fizemos muitas mudanças? Sim, conseguimos fazer muito, conseguimos evoluir muito enquanto sociedade. Quem viveu da década de 20, 30, 40, 50 e 60, sabe que nós demos uma evolução assim, social muito grande. Mas ainda estamos muito longe de uma sociedade ideal. Enquanto tiver gente levantando bandeira do vivo AI-5, fazendo sinal, fazendo saudação nazista, justificando morte de LGBTQI, inferiorizando a mulher só porque ela é mulher, praticando escravismo moderno, praticando corrupção da terra, dos povos indígenas, provocando ainda a corrupção no sistema político de governo, seja nos municípios, nos estados, na federação, seja a manipulação política da legislatura, que a legislatura nossa, o nosso corpo legislativo, né, que são os deputados, estão fazendo verdadeira campanha para desfazer coisas que são leis e fazendo contra-leis, vamos assim dizer, ridículo, né, por conta de interesses políticos. Tudo isso precisa ser combatido. E começa por você e por mim. Desejo a vocês um bom final de semana e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos. Um abraço a todos.